Olá, alunos! Estamos aqui juntos para mais uma aula. Eu espero que as aulas passadas vocês tenham feito sem nenhuma dificuldade, mas se tiveram, não tem importância. É natural que a gente tenha alguma dificuldade, mas o mais importante é que a gente procure solucionar as nossas dúvidas, tá legal? Então, entre em contato com o seu professor sempre que necessário. Não faça exercícios com dúvida. Para a aula de hoje, nós vamos fazer a unidade 4 do seu material impresso. E aqui, se vocês vão observar, essas páginas 219 a 226 é a unidade inteira, mas nós não vamos fazer a unidade inteira hoje, ok? Então, vamos lá. O que nós temos para a aula de hoje? Nós vamos estudar, como eu disse para vocês, a unidade 4, assistindo a videoaula. Eu prefiro que vocês assistam essa aula até mesmo gravada, porque aí vocês têm a oportunidade de pausar o vídeo e ver a explicação novamente, ok? Nós vamos ver toda a explicação do professor antes de fazer os exercícios. Temos a atividade 1 e 2 da página 220 e 21, só que eu vou pedir para vocês que neste momento vocês peguem o seu material impresso e façam junto comigo. É importante que vocês façam junto, porque talvez se vocês fizerem sozinhos, pela explicação do seu material impresso, fique um pouco confuso. Então, preste bastante atenção na aula, na hora que for o momento de pegar o seu material, eu vou avisar, tá legal? Depois nós temos alguns exercícios para tarefa. É pouquinha tarefa hoje, tá? A nossa aula desta semana não é muito extensa, mas ela é muito importante, porque nós vamos trabalhar um novo algoritmo da subtração. Logo de início, no seu material, vocês vão ver a nossa amiguinha aqui, a Karina. A Karina é uma aluna do 5º ano, da mesma idade de vocês. E ela está pensando em fazer uma alimentação saudável. Só que nesse momento aqui da figurinha, nós vimos aqui no balãozinho que ela tem uma subtração para fazer. E nessa subtração, ela está pensando, isso é muito fácil, é só eu substituir, eu vou fazer a decomposição, como nós fizemos no jogo do Nunca 10 ao contrário. Aí no seu material impresso, vocês vão ver que já está toda feita esta subtração. Observa. E às vezes, quando a gente olha dessa forma, a gente não entende o que foi feito aí. Então, eu vou reproduzir essa subtração explicando para vocês o pensamento da Karina. Será que o pensamento da Karina é o mais correto? Não sei, vamos lá? Então, a Karina tem o número 315 e ela está fazendo uma subtração tirando o número 138. Vocês vão observar que a Karina fez um monte de risquinhos e a gente não está sabendo muito bem por onde ela começou nisso daí. Então, vamos lá. A Karina fez uma decomposição igual nós fizemos no jogo do Nunca 10 ao contrário, ou seja, ela começou na unidade de milhar. Ela começa a sua troca de peças aqui no número 3, que está na centena. Então, ela começou do número maior para o menor. Ela tirou, então, uma pecinha daqui e passou para o número seguinte. Ao invés de o número 1, aqui ficou o número 11. Agora, ela tem que passar uma peça da dezena para a unidade. Então, ela vai tirar novamente, trocar uma pecinha e vai passar para a unidade. Essa é a troca que a Karina fez. Ela começou, então, na centena e foi até a unidade. Deu certo a continha dela? Deu certo, tá? Por quê? Ela fez aqui, 8 para 15. E olha, não sintam vergonha de contar nos dedos, não. A nossa mão é nosso primeiro material de calcular, tá bom? Então, de 8 para 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. Aqui já não vale mais 11, 10. 3 para 10, 7 novamente. E 1 para 2, 1. Essa foi a conta da Karina. Deu certo a conta da Karina? Deu certo. Mas será que é só esse jeito que eu tenho para subtrair? Nós temos vários modos de chegar na conclusão matemática. E nós estamos aqui para ensinar um jeito mais fácil, mais cômodo para vocês. Tá legal? Então vamos ver novamente o que nós temos pela frente? Bom, a mãe da Karina sabe que ela está na idade de crescimento, ela precisa de uma alimentação saudável, e para isso a mãe da Karina levou ela numa nutricionista. Nutricionista é aquela pessoa que vai indicar quais são os melhores alimentos para você.
E assim como a Karina, vocês também têm que se preocupar com isso. Na idade de crescimento, é muito importante que a gente mantenha nossos ossos em crescimento bem fortes, tá bom? Para que esses ossos fiquem bem fortes, nós precisamos de nos alimentar com produtos que tenham cálcio. Aí a mãe da Karina levou ela lá, ela tem 11 anos, como eu disse, é quase a idade de vocês, e a nutricionista recomendou que ela ingerisse 1000 miligramas de cálcio, ou aqui está mg, eu já adiantei o que era o mg. Então vamos lá. Vocês vão ver na tabela seguinte, de vocês, que nós temos alimentos aqui, e nós temos aqui, ó, o peso do alimento em G. O cálcio, ele é medido em mg. E aqui nesse quadrante amarelinho, ele sempre vem quando tem algo importante para vocês. Nós temos uma unidade de medida. É importante que a gente saiba das unidades de medida, principalmente no 5º ano, porque vocês vão trabalhar com outras unidades de medida. Hoje nós vamos ver a unidade de medida que pesa massa, ou seja, é aquela em que eu posso colocar numa balança. Um alimento. Só que os alimentos, eles são pesados de maneiras diferentes. Alguns alimentos a gente precisa comprar em grande quantidade. E quando eu preciso em grande quantidade, eu tenho quilograma. E o símbolo para quilograma é o K e o G. Esse é muito comum. Nós não falamos quilogramas, então eu vou no mercado e compro 1 quilo de carne. Mas essa é a forma correta de eu estar escrevendo ele em matemática. Arroz, eu compro em quilo. Açúcar, compro em quilo. Agora, algumas coisas, se eu for comprar em quilo, é muito grande. A quantidade é muito grande. Então, nós usamos uma unidade de medida menor de massa, grama, que é o que nós temos hoje aqui. Então, alguns alimentos nós vamos ingerir em pouca quantidade. Eu vou comer brócolis. Será que eu vou comer 1 quilo de brócolis? Vou ficar verde. Então, nós vamos comer pouquinho brócolis, nós vamos comer em gramas, tá? E remédio? Será que eu vou tomar um remédio? Eu vou tomar um remédio em quilo? Em grama? Remédio é outra coisa que eu preciso de uma unidade de medida menor. Então, eu tenho a miligrama. E nós reduzimos essa escrita com mg. Tá? Então, a diferença, eu vou comprar um pacote de arroz? Quilo. Eu vou comer brócolis? Grama. Agora, eu vou tomar um comprimido? Miligrama. E aqui a explicação para vocês. 1 grama, nós temos 1000 miligramas. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre unidade de medida, porque nós veremos esse assunto mais detalhado futuramente. Tá legal? Então, vamos lá. Vocês vão observar nessa tabela que nós temos alimentos que contêm cálcio, e cada um deles, o seu peso em gramas, quantas miligramas eu tenho de cálcio. Eu não vou ler todas para vocês. Na hora da gente realizar a atividade, nós vamos ver cada um desses alimentos e o peso que eles têm. Ou seja, vocês vão precisar dessa tabelinha para o próximo exercício, que é a atividade 1. Vamos lá. Atividade 1. Na atividade 1, você vai precisar, como eu falei, consultar a tabela anterior de alimentos. Utilize o algoritmo de subtração e registre. Utilizar o algoritmo, ou seja, nós vamos precisar dos números para fazer uma subtração. Eu quero que vocês façam uma coisinha para mim importante. Assim como em língua portuguesa, história, geografia, ciências, existem alguns pontos na hora da gente fazer a leitura que é importante. Vou recomendar que vocês usem uma caneta marca-texto e quem não tiver, pegue um lápis de cor. Matemática, ela sempre tem uma historinha para contar para a gente de algo que nós vamos fazer, mas nem tudo é importante como dados da matemática. Então, nós vamos separar aquilo que é um dado importante daquilo que é historinha. Tá bom? E vocês façam isso em todo o exercício que vocês tiverem de matemática. Nós sempre precisamos saber aquilo que é importante para que eu faça o meu cálculo matemático. A primeira coisa que eu quero que vocês façam de registro é essa palavra, subtração. Então, eu já sei que tipo de conta eu vou fazer? Sim, a subtração é a continha de menos. Eu vou tirar. Vamos lá no primeiro exercício.
No café da manhã, a Karina tomou um pote de iogurte. E o pote de iogurte com 130 gramas. Quantas miligramas ainda faltam para a Karina atingir o mínimo de cálcio a ser ingerido? Então aqui, ó, novamente, vocês vão grifar para mim o que ela comeu. Um pote de iogurte. É a primeira anotação. A segunda, quanto falta para ela atingir o mínimo necessário? Vamos relembrar a tabela? Ou o que a nutricionista disse? A nutricionista disse para a mãe da Karina que o necessário era 1.000 miligramas por dia. A Karina tomou só um pote de iogurte. Vamos ver quanto tem? Vamos lá. Olha o pote de iogurte. Quantas miligramas? 130 miligramas. Então, a Karina já ingeriu 130 miligramas de cálcio. Será que tá bom para a Karina? Ele está me perguntando ali, ó, quanto ainda falta para que ela ingira a quantidade necessária para ela. Então, vamos lá? Na nossa subtração. Numa subtração normal, que vocês já fizeram, ou que seus pais já fizeram, a gente fala assim, a gente empresta. E quando a gente não tem para quem emprestar, o que a gente vai fazer? Lembra do que nós fizemos? Na unidade de milhar, é o que nós temos aqui, 1.000, e eu vou tirar 130. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro aqui? Eu tenho que decompor este número da unidade de milhar. Ou seja, eu vou trocar essa pecinha por 10 pecinhas da centena. Vou trocar uma pecinha da centena por 10 pecinhas da dezena. E vou trocar uma pecinha da dezena por 10 pecinhas da unidade. Então, vamos lá? Como fica isso registrado no seu material? Eu estou trocando esta pecinha, não tenho mais. Eu passei a ter 10 pecinhas na centena, mas eu troquei a pecinha da centena. Então, aqui ficaram 9 e na dezena 10. Mas eu também troquei uma pecinha da dezena para a unidade. Precisava fazer essa troca aqui para a unidade? Não, não tem número aqui, professora. Ah, então vamos lá. Nós não precisamos dessa pecinha, não tem nada. E fica as 10 pecinhas aqui, tá? Então, aqui não tem necessidade de troca. Eu não vou tirar nada da unidade. Então, aqui continua 0. Dessas 10 pecinhas, eu vou tirar 3, que são 7. Dessas 9 que ficaram, eu vou tirar 1, 8. E na unidade de milhar não ficou nada. 870 é o valor que falta para ela ingerir. O espaço que vocês têm aí é pequeno. Se você achar que vai ficar muito feio no seu material, faça isso no caderno, tá legal? Segundo exercício. No almoço, a Karina comeu feijão, sardinha, quiabo, nas quantidades correspondentes a 103 miligramas de cálcio. Será que esse caso eu vou ter que consultar a minha tabelinha? O que vocês acham? Não. Porque aqui o problema já está me dando a quantidade de cálcio que ela ingeriu. Então não tem necessidade de eu olhar o feijão, a sardinha, o quiabo. O que vocês vão grifar para mim? Grifa 103 miligramas de cálcio. E ela ainda terá que ingerir mais cálcio. Será que ela vai ter? Lembra no exercício anterior quanto nós ficamos? 870 é o que ainda faltava para ela ingerir. Ela ingeriu agora mais 103 miligramas do cálcio. Vamos ver se ainda falta? Nós temos que fazer o mesmo processo. Aqui eu não posso tirar, então o que eu vou fazer? Trocar uma pecinha e passa para cá 10. 3 para 10, 7. 6 não tirou nada,
6, eu precisei trocar a pecinha da centena? Não. 8 tira 1, 7. Então, ainda falta para ela ingerir 767 miligramas de cálcio. Simples essa primeira atividade, não é? Na verdade, o que nós fizemos foi relembrar a aula passada da troca que nós fizemos das peças do nosso ábaco, tá bom? Até aqui não tem nada de novo. Vamos lá agora para a atividade 2. Na atividade 2, é muito importante que neste momento vocês estejam com o seu material impresso, mas que ainda assim preste muita atenção naquilo que eu vou dizer para vocês, tá bom? Agora, nós não temos mais essa situação de troca que nós fizemos aqui, porque nós temos que imaginar nossa continha. Eu vou pedir para vocês que façam o seguinte. Todas as vezes que vocês forem fazer um exercício de matemática, não façam o exercício como se o número fosse o importante. Não é o importante. O número serve apenas para nos auxiliar naquilo que nós estamos fazendo. Então, o que eu faço? Eu procuro pensar numa coisa gostosa. Eu procuro pensar num bombom. Eu procuro pensar numa fruta. E esse número se transforma em outra coisa. Hoje, como não dava para eu trazer aqui no estúdio da TV um bombom, uma fruta, eu trouxe novamente o nosso dinheirinho, tá? Porque com dinheiro fica fácil da gente imaginar o que eu estou fazendo com a subtração. Então, vamos lá. Na atividade 2, o número 1, a primeira coisa que ele faz, ele vem com os termos da subtração para você. E eu vou pedir para vocês fazer uma comparação comigo do que é esses termos. O minuendo é o dinheiro que eu tenho, é o meu salário, é aquilo que eu ganho, é o dinheiro que eu tenho para pagar a minha conta. O subtraindo é a minha dívida, é aquilo que eu gasto. Então, eu sempre tenho que pagar uma conta, eu vou tirar do dinheiro que eu tenho. Então, o minuendo é o dinheiro que eu tenho. O subtraindo é a minha dívida. E o que sobra? O resto do dinheiro, que é o termo que nós usamos ali, resto ou diferença. É aquilo que sobra para mim. Nós começamos nesse exercício, e eu vou deixar esse exercício aqui no cantinho do quadro, para que a gente saiba que eu vou voltar nele a todo momento, tá? Nós temos o minuendo, é o meu dinheiro, como eu disse. Eu tenho, só para a gente lembrar do que eu estou falando. Esse é o dinheiro que eu tenho, R$40. Mas eu tenho uma dívida de R$13. Então, se eu pensar em termos de dinheiro, fica fácil de eu pensar, falar, o que é R$40? R$40 são 4 notinhas de 10. Então, nesse caso da escrita, ela serve para representar aquilo que eu tenho. Fica mais fácil quando eu utilizo os números, porque eu não vou ter o material todo na mão. Então, vamos lá, eu tenho R$40 e vou ter que pagar uma conta de R$13. Será que se eu der só R$10 vai dar? Claro que não, porque eu devo mais que R$10. Então, eu vou precisar de 2 notas de R$10? Sim, então essas aqui vão sobrar para mim. Desta primeira nota de R$10, eu tenho que tirar R$3. Então, aqui, a primeira nota de R$10, eu troquei aqui uma nota, tá? Eu peguei uma nota, paguei os R$3, sobraram para mim R$7. E dessas 3 notas que eu tinha, eu tenho que dar mais R$10, porque a minha dívida é 13. Então, vão ficar o número 2. O total daquilo que sobrou do meu dinheiro foram R$27. É o que ele faz aqui no primeiro exercício, que ele está explicando para você essa situação. Eu tenho 40 no minuendo, 13 no subtraindo, sobrou para mim 27. E aí ele vem com uma situação. E é essa situação que eu quero que você preste muita atenção. Eu chego lá numa padaria com R$40 e a moça, eu já disse isso para vocês na aula passada, às vezes a pessoa não tem troco. Ela fala assim para mim, será que você não tem umas moedinhas aí para me ajudar no troco? Porque eu não tenho como te voltar troco. Aí eu vou olhar lá na minha carteira e acho umas moedas, tá? Nossa, eu tenho moedas aqui, eu tenho R$5 em moeda, você acha que ajuda? E a moça, lógico, vai falar para mim, ajuda muito. Então, qual é a segunda situação do exercício? Eu tinha R$40,
ainda devo R$13. Mas na hora que ela pergunta se eu tinha alguma moedinha, eu falo, eu tenho 5 moedas. É isso que o problema está falando para você. Ele coloca aqui, ó, mais 5. Mais 5 no dinheiro que eu tenho, tá? Então, o que que fica ali? Vocês vão ter aí no seu material um vazio, tá bom? Então, vamos lá. Vocês têm que preencher para mim. Vocês vão colocar aqui 45, que é o que falta preencher. E embaixo já tem menos 13. Ficou mais fácil essa operação? Claro que fica. Aqui eu vou repetir o número daqui, ó. Agora, vamos ver lá se deu a mesma coisa? Será que deu a mesma coisa? Mas eu pus mais R$5. Então, olha aqui. Se eu tenho R$5, ficou fácil eu tirar R$3? Ficou. Quanto sobrou? 2 moedas. Agora eu tenho que pagar mais 10. Eu vou pagar mais 10, sobraram 3 notas. Epa, sobrou mais. Ah, claro, professora, você colocou mais R$5 ali, tinha que sobrar mais. E é isso que ele pergunta para você aqui, ó. Compare o novo resto com a subtração inicial. O que que você observou? Quando eu coloco mais 5 no meu dinheiro, sobra mais 5. Será que sobra? Vamos ver a diferença? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Exatamente os 5 que eu coloquei a mais. Então, vocês vão completar neste quadro. 32 menos 27 é igual a 5. 5 é o número que eu acrescentei no início da minha conta. Tá legal? Nos próximos exercícios, vocês vão ver que é a mesma coisa, só que agora eu vou colocar este 5 na minha dívida. A hora que eu chego lá com R$40 para pagar a minha dívida de 13, a pessoa fala assim para mim, ó, peraí, professora, eu esqueci de colocar R$5 naquilo que você me deve. Então, agora, eu continuo com os R$40, só que eu vou pagar mais. Quanto que eu vou pagar? 13 mais 5, 18. Vocês vão fazer o cálculo para mim e escrever o que aconteceu. Vocês vão tentar fazer isso sozinho. Outra situação. Na mesma conta, eu fui pagar a minha conta, eu achei R$5 de moeda. Só que a pessoa falou para mim assim, olha, você deve R$5 também. Então, o que que vai acontecer? Vocês vão acrescentar esse valor aqui na frente, vai ficar 45, e 13 mais 5, que eu ainda devo, 18, vão fazer a operação. O que será que vai acontecer? Depois vocês contam para mim, tá bom? Ou conta para sua professora. Você vai falar para mim o que aconteceu e comparar a situação entre a primeira que eu tinha mais dinheiro e a segunda que eu tinha mais dívida. Na próxima, eu vou fazer a mesma coisa que essa, só que ao invés de acrescentar 5, eu vou acrescentar 10. Será que vai fazer diferença eu colocar 10 igual a hora que eu coloquei 5? Eu acho que não, mas vocês façam a conta e me conta depois, tá? E vocês vão responder para mim, houve alteração nisso? Não sei, vocês vão fazer, tá bom? Mas é muito fácil. Acabamos a nossa aula de hoje. Nós temos ainda a hora da tarefa. Vamos lá para o exercício em casa, número 1, em que vocês vão voltar naquela tabelinha da Karina e vão fazer para mim este exercício. Assinale a alternativa correta de cada item. No café da manhã, a Karina ingeriu 315 miligramas de cálcio. Grifa para mim aqui. No jantar, ingeriu mais 171 miligramas. Grifa esse termo. A diferença entre essas quantidades é de... Então, vocês grifem a palavra diferença e eu quero saber qual a diferença entre o café da manhã da Karina e o que ela ingeriu no jantar. E aí, vocês têm as alternativas para preencher para mim. Se uma pessoa já ingeriu 578 miligramas, grifa o valor importante. Para completar a cota diária de 1.000 miligramas, ainda faltam, grifa a palavra faltam,
e vocês vão achar a resposta para mim. Ou seja, eu tenho que pegar 1000 miligramas, tirar aquilo que ela já ingeriu, 578, e ver quanto ainda falta para ela ingerir no dia. Vamos lá ver se a gente fez tudinho? Assistimos a nossa videoaula? Assistimos. Eu fiz os exercícios? Eu tenho certeza que sim. Vocês podem assistir novamente? Façam isso. A tarefa vocês vão fazer sozinhos. E não deixe de falar com o seu professor caso você tenha alguma dúvida. Espero que a aula tenha sido bem facinho para vocês, que vocês tenham compreendido tudo. Mas caso não tenham compreendido, não deixe de falar com o seu professor. Tá legal? A gente se vê na próxima aula.